Hi Olá a everyone. todos, My name meu is nome Bill é Bill Letson. Letson I'm a e sou retired bombeiro firefighter aposentado. on the Central Moro na Coast costa central da of Califórnia California. e tive uma experiência de quase morte em 1994, quando estava em serviço. Foi muito profunda, mas eu não podia falar sobre ela. Naquela época, eu não tinha nenhum lugar para procurar respostas. Não sabia como começar. Então fiquei quieto por 15, 16 anos. Quando me aposentei, o problema voltou com força total, então fui procurar respostas. E isso entra em uma história totalmente nova sobre o conhecimento antigo e como os xamãs e os nativos americanos não entraram em toda a história, na religião e na ciência que todos nós ouvimos nos últimos 100 anos. É aí que vou chegar. Mas vou começar com minha experiência de quase morte em 1994. Então eu estava de serviço e trabalhava em uma estação. A Estação 11 é uma unidade paramédica em Goleta, e havia uma epidemia de gripe na região de Santa Bárbara. Todas as salas de emergência estavam cheias de pessoas sofrendo. Estávamos atendendo chamadas, assim como a Covid, sabe como é? EMS, Segurança Pública, eles ainda estão lá fora fazendo seu trabalho. Por fim, encontramos essa senhora que estava trancada em seu quarto. Era uma emergência médica. Ela estava trancada no quarto e todas as cortinas estavam fechadas, e ela estava sofrendo terrivelmente. Como paramédico, entrei em ação e passei por cima dela para colocar-lhe uma máscara. Quando eu estava ajustando a máscara, ela exalou, eu inalei, e senti a máscara entrar. Então, depois de alguns dias, fiquei muito doente, como nunca havia ficado antes, e fiquei tão doente que precisei de uma ambulância. Lembro-me de ter saído da cama e estava com aquela sensação de desidratação em que você vomita e fica sem fluidos no corpo. Olhei-me no espelho e parecia muito desgastado, como um esqueleto escuro. Lembro-me de dizer: tem alguma coisa errada aqui. Minha frequência cardíaca estava acelerada em cerca de 150 batimentos por minuto. Tentei medir minha pulsação pelo pulso e não consegui senti-la. Então, eu sabia que minha pressão arterial estava abaixo de 80. Liguei para a minha família e minha sobrinha discou para o 911. E o corpo de bombeiros do condado de Santa Bárbara veio. Me pegou, iniciou algumas intravenosas, me levou em uma ambulância para um hospital em Santa Maria e entrei em um lugar que estava cheio de pessoas com o mesmo tipo de sintomas. O médico responsável estava apenas prescrevendo a todos. Ele estava dando a eles algo para a dor, que era do tipo morfina, e algo para a náusea. Fiquei lá por cerca de meia hora. O soro colocaram algumas bolsas em mim e eu disse: acho que posso ir para casa e vamos continuar assim. Começaremos algum tipo de tratamento. A enfermeira veio e disse: não, isso são ordens. Todos aqui estão recebendo a mesma coisa e talvez estejam em um bom esporte. Eu disse que sim e eu estava sentado, pronto para ir para casa, e ela aplicou o Nubain, que é uma morfina sintética. E a outra coisa boa para a náusea. Eu não tinha nenhuma. Nenhuma dessas coisas estava me incomodando. Náusea ou dor intensa. Mas de qualquer forma, minha esposa disse que ela colocou tudo de uma vez e seus olhos se arregalaram. Era como assistir a um desenho animado. Seus olhos se reviram e você cai de costas na cama de onde estava levantando. E isso os assustou. E todos entraram e ela disse: eles lhe deram Narcan. Narcan é o que os paramédicos usam para viciados ou pessoas com overdose de opiáceos, porque ele elimina os opiáceos instantaneamente assim que chega ao sistema. E ela disse que lhe deram Narcan algumas vezes, iniciaram mais intravenosas e colocaram você de cabeça para baixo e você não estava mais lá, e eles não conseguiam medir a pressão arterial. A pressão estava em 4/0, e eles me colocaram na UTI. Passei a noite lá pela manhã. Disseram que a única razão de eu ter sobrevivido foi o fato de ser triatleta. Eu estava fazendo Ironman e outras coisas. Então eu tinha um tremendo sistema de fornecimento de oxigênio. Portanto, nada estava sendo completamente desligado. Então, durante aquela noite com a morfina, houve uma dilatação de fase. Todo o meu sistema tinha um vaso, e ele estava cheio de líquido. Ele está cheio de líquido. E de repente todas as paredes dos vasos ficaram enormes. Ficaram realmente grandes. Assim, o fluido que restou, sabe, tornou-se insuficiente para obter qualquer circulação ou perfusão. Então, durante aquela noite, como eu disse, eu nunca recuperei a consciência. Mas em algum momento no meio da noite, à 1h da manhã, 1h30 ou algo assim,
Deixei meu corpo. O que foi uma sensação incrível. Era como se eu tivesse saído de um armário quente e abafado e entrado em um mundo que eu chamava de estrelas. Havia estrelas gigantes e coloridas ao meu redor, e eu estava voando por elas. E elas eram tão acolhedoras e tão amorosas. E as pessoas chamam essas coisas de orbes e coisas do gênero. Sabe? Nós realmente aparecemos como uma espécie de seres energéticos. E eu era enorme. Uma espécie de nuvem expandida. Era ridícula a sensação de bem-estar. Então eu estava voando e me sentindo extasiado, como uma espécie de orgasmo cósmico. A sensação fluía através de mim, como se alguém estivesse derramando mel sobre meu cérebro e percorresse todos os meus nervos, e tudo estava vivo e estimulante. É um verdadeiro desafio vir para cá, para este lugar, para este mundo. Então, eu estava voando e pensei, o que foi aquilo? E é como se eu estivesse balançando a cabeça dizendo, como é que eu esqueci quem eu realmente era? Como é possível que eu estivesse convencido de que era essa pessoa que tinha todos esses relacionamentos e todos esses problemas e que nada disso era verdade? Era tudo uma ilusão, uma espécie de truque ou um jogo que vem com a chegada ao mundo material, com a chegada à Terra como pessoa. Então, estou voando e esses orbes estão ao meu redor, essas estrelas, essas coisas coloridas e maravilhosas. E elas são tudo: aceitação, amor, alegria e como um retorno ao lar, como se eu estivesse desfilando por esse grupo e, de repente, aterrissei. Aterrissei em um lugar sólido. Era real. Era uma iluminação indireta. Havia mesas e equipamentos e havia seres lá. Bem na minha frente havia 3 caras baixinhos e magricelas com vestes escuras e capuzes, e eu podia ver partes de seus rostos, e eles estavam sorrindo de orelha a orelha. Seus olhos estavam brilhantes, e eles me faziam todo tipo de perguntas, davam risadas e eu estava muito confuso. Mas vi isso, uma foto do filme Estranhos Visitantes, e então assisti ao filme. Isso foi há 2 anos, e aqueles caras escuros que pareciam elfos e que Christopher Walken estava pendurando em uma nave espacial ou o que quer que estivessem representando. Eles eram exatamente assim, só que super bem-humorados, brincalhões, travessos, com grandes sorrisos no rosto e olhos brilhantes, e diziam muitas coisas pessoais como: como foi? O que você pode nos dizer? O que você aprendeu? Um deles olhou para mim, virou-se para os outros 2 e disse que não se lembrava de nós. E todos começaram a dar risadinhas, e eu pensei, eu meio que me lembro de vocês, mas estou tendo um pouco de dificuldade aqui. E então havia um outro cara, que era o responsável, e ele era um cara alto e esguio, como um Gumby ou um desses cactos. Parecia ter sido feito de vapor, névoa ou algo assim, e quando ele andava, era como se eu estivesse olhando para alguém debaixo d'água. Ele andava. Partes dele estavam se separando e depois se juntando, e ele sorria de orelha a orelha, e tinha os olhos mais brilhantes. Então, esse cara alto e esguio era o responsável, mas não parecia estar fazendo seu trabalho, porque tudo era meio levado. Todo mundo estava meio que fazendo o que quisesse, e quando ele se aproximou de mim, meu peito se expandiu, minha garganta ficou apertada e senti que ia explodir em um choro incontrolável de amor. Havia tanto amor vindo desse ser que era avassalador, por isso não havia muita coisa acontecendo ali. Não era muito organizado. Os 3 rapazes estavam rindo e pulando, e o rapaz alto e magro estava apenas dando risadinhas e sorrindo. Em um determinado momento eu disse: bem, eu não vou voltar lá, então vocês querem continuar com o que vamos fazer? Uma revisão da minha vida é o que vem a seguir? E sempre é. E o cara alto e esguio só riu. Ele simplesmente riu. A risada mais profunda que já ouvi. E ele disse: claro, vamos fazer isso. Como você quer começar? E eu pensei que isso não era o que deveria ser. Então, de qualquer forma, contei algumas histórias. Nada, nenhum grande arrependimento, algumas coisas. Havia um emprego de guarda florestal em uma ilha. Minha esposa queria que eu aceitasse. Ficaríamos em uma ilha sozinhos durante o verão. E eu aceitei esse outro emprego. Achei que seria bom se eu tivesse aceitado esse emprego, mas foi a única coisa que surgiu, e ele disse: ok, é tempo suficiente para voltar. E eu disse: tipo, voltar. Eu disse: cara, de jeito nenhum, não vou voltar.
Do que está falando? Eu estou aqui. Ele disse: não, você tem coisas para fazer. E você vai voltar. E os 3 garotos, eles simplesmente. É como se tivessem sido transferidos. Eles simplesmente desapareceram em algum outro lugar da instalação, seja lá o que for. Ele veio em minha direção e disse: é hora de voltar. E eu disse que tinha de tentar. Então eu disse: ei, veja bem, chefe. As únicas pessoas que realmente sentirão minha falta são minha esposa e meus pais. E eles ficarão tristes por algumas semanas, mas vão superar isso. Eles são pessoas fortes. Eles vão perseverar. E ele achou isso engraçado. E disse: não, você vai voltar. E sem mais nem menos, o lugar começou a se desmaterializar. Partes dele estavam se separando, como se eu estivesse indo para outro canal. E eu acredito que toda a nossa realidade percebida e outras dimensões são todos canais. São todas as frequências. Há realidades completamente diferentes aqui mesmo, ao nosso redor e agora mesmo. Então, senti uma descida. Acho que foi uma queda na frequência que foi uma sensação definitiva de descida. Ele simplesmente evaporou e eu caí na escuridão. E me aproximei de meu corpo. Pouco antes de voltar para o meu corpo, eu estava em um lugar que realmente me assustou. Não quis admitir isso durante anos, mas achei que as pessoas deveriam saber que existe um lugar onde não queremos ficar, e é muito próximo de onde estamos agora fisicamente. E era solitário e desanimador. Sim, você não quer fazer parte disso. Depois disso, eu estava de volta ao meu corpo, e algumas horas depois, acordei e notei o equipamento. Eu estava conectado a todo esse equipamento. Notei o equipamento, a pressão arterial estava começando a subir e estava em 4,4/0 ou algo assim, e eu podia ficar acordado um pouco e depois desmaiava novamente. Eu continuava acordando e olhando para o equipamento, e os números continuavam subindo. E estava na casa dos 6, e estava na casa dos 7, e uma enfermeira veio e disse: você está acordado. E eu disse que precisava falar com você. Ela disse: preciso falar com o médico que você acordou. Sabe, não sabíamos o que ia acontecer com você. E eu disse: ok, mas primeiro, o que estou fazendo aqui? Eu estava em casa. Estava com meu melhor amigo e meus irmãos. Eu o conhecia desde sempre. Como é que eu voltei para cá? E eu disse que achava que tinha comprado a fazenda. Eu tinha certeza disso. E ela disse: querido, você está no depósito, mas você se desentendeu, e agora está de volta conosco e terá que superar isso. Achei que isso era muito bom, mas fiquei muito deprimido por alguns dias. Não clinicamente deprimido como algumas pessoas sofrem, mas triste. É triste estar de volta, e você podia sentir que estava se afastando. Você podia sentir que isso iria desaparecer e, em breve, você poderia se convencer disso, de que sequer aconteceu. E eu disse a todos que eu conhecia, que não havia nada com que se preocupar com essa coisa de morte. É uma piada. Nós entendemos tudo ao contrário. É um upgrade absoluto de 10.000.000% instantaneamente. Então, alguns caras me procuravam quando perdiam um filho ou um pai e estavam passando por dificuldades, e eu lhes dizia exatamente isso. Eu dizia: ninguém morreu. Nós apenas saímos do estado físico e voltamos para casa, porque quando deixei meu corpo por meio de todas essas coisas, eu ainda era eu. E isso é difícil para as pessoas entenderem. Eu ainda era eu em minha essência. Eu tinha o mesmo senso de humor, a conversa mental que se passa em nossas cabeças. Eu ainda era eu. Foi uma mudança perfeita. Eu simplesmente fiz a travessia. Eu ainda era eu e estava em outro lugar. Portanto, acho que o que estou querendo dizer é que todos nós que perdemos, sabe, todos nós perdemos pessoas que amamos. E não perdemos a pior coisa que nos aconteceu nesta vida. Nunca perdemos ninguém. Nunca perdemos nossos animais de estimação. Eles estão todos bem aqui. Eles estão bem ali, bem ao nosso lado. Depois de algumas semanas. Sim, ouvi o Tony Wood recentemente. Ele é um chefe da Marinha. Quase sofreu um acidente em um P-3 Orion, acho que foi isso. E ele disse que um oficial veio e disse: é melhor você parar de contar essa história. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Foi só um pequeno detalhe. Foi um colega de trabalho que disse:
Ei, cara, só pra você saber, as pessoas estão começando a falar de você. E eu pensei, aqui está a notícia mais maravilhosa. Qualquer pessoa, poderia ouvir em toda da história. E eu tinha que guardar em algum lugar. Então, fechei o zíper e fiquei 15 anos sem fazer nada. E em 2010, me aposentei. A história dá uma pequena guinada.